Olá, gente amiga, leitores da Bíblia Sagrada, que maravilha! Estamos para começar mais um aprofundamento bíblico, isso é muito bom! A você que está chegando no canal do Padre Luiz Paulo, Atitudes e Palavras, desejo-lhes boas-vindas! Eu sou o Padre Luiz Paulo, estamos juntos nessa jornada. Se não é inscrito, faça agora a sua inscrição e ao se inscrever, acione o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like e faça o seu comentário nas postagens. E rapidinho, depois eu vou lá para fazer o meu comentário e também deixar o meu coração no comentário que você fez. O vídeo de hoje tem o objetivo de lhe ajudar no aprofundamento bíblico feita ou a fazer do livro dos Juízes. Os juízes não somente administravam a justiça, eles eram também líderes do povo, na maioria das vezes salvando-os de perigos. O livro tem dupla introdução. A primeira fala da continuação da história depois da morte de Josué, advertindo que a conquista de Canaã ficou incompleta e por isso os israelitas terão problemas. A segunda introdução volta atrás e reata com a morte de Josué para esboçar uma visão teológica. Os povos cananeus que sobraram na terra de Israel servem para pôr o povo de Israel à prova. No corpo do livro, seguem-se as memórias dos juízes, líderes comunitários, que surgiram em Israel quando o povo precisava de um salvador. Alguns juízes são lembrados apenas esquematicamente, enquanto outros recebem um tratamento mais extenso, não por serem mais edificantes, claro, mas por estarem mais presentes na tradição popular. E os últimos capítulos recordam alguns feitos relativos às tribos específicas: Dan, tribo de Sansão e Benjamim. Vamos agora adentrar o conteúdo do livro dos Juízes, tomando conhecimento de parte por parte, capítulo por capítulo. Tomemos, portanto, a Bíblia na mão. Olha, vamos tomar a Bíblia na mão e vamos abrir no livro dos Juízes, minha gente. E vamos que vamos! O capítulo 1 tem duas partes. Na primeira, veremos que a tribo de Judá é a primeira a enfrentar os cananeus. A entrega da terra já está decidida no plano de Deus, mas custará ainda muita luta e realizará em prestações. E a primeira prestação é a de Judá, junto com Simeão. Na segunda parte, veremos que as principais tribos do norte são a casa de José, isto é, Efraim e Manassés. Quatro partes tem o capítulo 2. A primeira é uma liturgia penitencial, devido o povo ter feito alianças com os cananeus. Explica o nome de Boquim. Na segunda parte do capítulo 2, veremos que as nações em meio às quais o povo terá de viver servem para corrigi-lo. Na terceira parte, veremos que nos momentos de opressão, Deus suscita juízes para salvar o povo, mas este não lhes obedece. E na quarta parte, veremos que a permanência de clãs de cananeus no meio de Israel serve para testar a fidelidade do povo e também para que Israel mantenha o espírito guerreiro.
terceiro tem 3 partes. A primeira fala dos feitos de Otoniel. Ele vence o rei arameu Cusã-Risataim. A segunda parte nos apresenta Aod, que com astúcia mata Eglon, rei de Moabe. E a terceira parte fala de Sangar, que, sem fatos próprios, serve para situar a história de Débora. No capítulo 4, Débora organiza a guerra contra o cananeu Jabim e seu general Sísara. Contrapõe 2 mulheres a 2 homens. Débora, profetiza e juíza, decidida e corajosa contra Baraque, guerreiro indeciso e sem coragem. Sísara, general fugitivo contra Jael, mulher corajosa que consegue liquidar o principal inimigo de Israel. No capítulo 5 encontra-se o Cântico de Débora. É um dos hinos mais antigos da Bíblia, composto logo após os acontecimentos. Descreve-se o resultado da vitória. As caravanas de mercadores tiveram seu caminho cortado. A vitória foi conseguida sem que Israel possuísse armas de guerra como os cananeus. O capítulo 6 tem 4 partes. A primeira fala das pilhagens perpetradas pelas nações de Madiã e Amaleque. Na segunda parte, veremos que a vocação de Gedeão é comparável à vocação de Moisés e dos patriarcas. Na terceira parte, Gedeão derruba o altar de Baal erigida por seu pai e usa o poste sagrado como lenha para o sacrifício. A história narra como exemplo a ser imitado. E na última parte, Gedeão pede um sinal de que Deus estará com ele. No capítulo 7, encontramos 2 partes. A primeira fala da derrota que os madianitas sofreram. Com um punhado de gente e a presença do Senhor, Gedeão, da tribo de Manassés, instalado nos 2 lados do Jordão, derrota os madianitas. Na segunda parte, os eframitas reclamam por não terem aproveitado de toda a campanha nas guerras contra os príncipes madianitas, Oreb e Zeb. Duas partes têm o capítulo 8. A primeira fala da morte dos chefes madianitas, Zebá e Sálmana. Não querem ser mortos por um adolescente, mas pelo chefe Gedeão, cultura da honra. E na segunda parte, Gedeão, deixando-se levar pelo seu sucesso, promove um culto idolátrico. O capítulo 9 tem 5 partes. Na primeira, veremos que Abimeleque, filho da concubina de Gedeão em Siquém, extermina os filhos legítimos dele que vivem em Efra e se proclama rei. Na segunda parte, Joatão, único sobrevivente da casa de Gedeão em Efra, adverte os habitantes de Siquém quanto à ambição régia de Abimeleque. Na terceira parte, em meio ao conflito com Abimeleque, aparece Gaal, instigando Siquém contra Abimeleque, porém é derrotado. Na quarta parte, Abimeleque extermina com crueldade os habitantes de Siquém e da cidadela, dando razão à profecia de Joatão. E na quinta parte, Abimeleque e os siquenitas, seu partido, pagam pelo mal que fizeram contra Jeroboão e Gedeão.
duas partes tem o capítulo 10º. Na primeira parte, conheceremos dois juízes menores, Tola e Jair. Na segunda parte, veremos que a infidelidade de Israel é castigada, pela opressão amonita. O capítulo 11 tem duas partes, sendo que a primeira tem seu início no capítulo 10º. Na primeira parte, Jefté, bandoleiro, expulso de Galaade, é chamado de volta para salvar o país. Bom saber, a baixa posição social de Jefté explica seu comportamento impetuoso, mas também realça que Deus fez por meio dele. Na segunda parte, Jefté faz uma promessa caso vença os amonitas. O episódio ensina o perigo de fazer promessas irrefletidas. Duas partes tem o capítulo 12. Na primeira, veremos os ambiciosos eframitas atacando Jefté, que os derrota e se torna juiz vitalício de Israel até a morte. Bom saber, a guerra era uma fonte de riqueza. Os eframitas protestaram por terem sido excluídos. Na segunda parte, conheceremos três juízes menores, Abizan, Elon e Abdon. O capítulo 13 fala do nascimento de Sansão. Ele nasce de uma maneira miraculosa e é consagrado a Deus pelo voto de Narizeu. O capítulo 14 fala do casamento de Sansão com uma filisteia. Tal casamento é fonte de conflitos. As charadas de Sansão o apresenta como um sábio. O capítulo 15 tem duas partes. Na primeira, veremos Sansão queimar o campo do sogro por ter lhe tirado a mulher. E na segunda parte, Sansão mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Duas partes tem o capítulo 16. Na primeira, Sansão é amarrado nas portas da cidade, mas ele se liberta arrancando-os. Na segunda parte, veremos o fim do ciclo de Sansão. Ao entregar a Dalila o segredo de sua força, Sansão traz seu estatuto de Narizeu. No capítulo 17, veremos que Micas abre um santuário atendido por um levita que exercia o cargo de sacerdote, recebendo pelo próprio sustento. No capítulo 18, os migrantes danitas levam o levita e invadem a cidade de Laís, que passa a ser chamada de Dan. No capítulo 19, veremos a história de um levita que volta de Belém de Judá para a cidade de Efraim. Mas os habitantes de Gabaá, em Benjamim, abusam da mulher do levita até ela morrer. O dever de proteção aos migrantes e peregrinos não é observada pelo povo de Gabaá, e sim pelo ancião migrante de Efraim. No
No capítulo 20, os israelitas fazem uma assembleia. Nela decidem castigar Gabaá, mas a tribo de Benjamim, conhecida por seu espírito guerreiro, defende a cidade. Porém, com a força da Arca da Aliança, os israelitas, ou o Senhor, vence os benjaminitas. O capítulo 21 tem duas partes. Na primeira, fala sobre a reabilitação de Benjamim. Os israelitas haviam prometido não dar suas filhas aos benjaminitas, mas, para que não se extinguisse uma das tribos, procuraram outra solução: dar-lhes as mulheres de Jabes de Galaade, cidade que se esquivou da luta. Na segunda parte, fala do rapto das moças de Silo. O motivo foi porque ainda faltava mulheres para os benjaminitas. E assim terminamos mais um aprofundamento. Espero que tenha gostado do livro dos Juízes. E se você chegou até aqui, faça agora o seu comentário a respeito do conteúdo deste vídeo. Deixa também o seu like, minha gente. Compartilhe o link com os amigos que gostam de ler a Bíblia. E não se esqueça, brevemente teremos outro aprofundamento bíblico. E já estou ansioso para te encontrar lá no próximo estudo bíblico. Fique com Deus e muitas bênçãos do Senhor. Abraço, um grande abraço, pra lá de feliz. Fiquem todos com Deus. Amém, amém.